Mirassol, num ambiente que se criou de muita expectativa, de um novo Grêmio surgindo a partir da chegada do Arthur, de outras contratações. Queria entender o que não funcionou, qual foi a sua planificação ao longo desse tempo de treinamento da FIFA. Hoje, por exemplo, se viu a volta do Cristaldo, o João Pedro reaparecendo. E entender também, se me permite, a substituição do Alisson, naquele momento que o Alisson sai. Me pareceu que você estava brabo na beira do campo, não era ele que tinha que ter sido substituído. O que pode ser dito sobre isso? Bom, primeiro que a gente esperava um jogo com grau de dificuldade como esse, pelo que o adversário vem fazendo no campeonato, mas mesmo assim, penso que tínhamos condições de vencê-los. Nossa semana foi a segunda semana, uma semana muito acidentada, porque nós tínhamos uma ideia de trabalho que foi sendo conduzida para ser bem diferente do que aquilo que fomos hoje. Mas nos 2 últimos dias tivemos os problemas que vocês já sabem. E escolhemos essa formação para que a equipe tivesse tranquilidade para tentar jogar, com um meia que viesse da beirada para dentro, que foi o Cristaldo escolhido para fazer isso. Contra um adversário que tem um meio de campo muito forte, nós queríamos ter superioridade nesse meio campo, marcar forte e conseguir jogar. Em determinados momentos, penso que conseguimos fazer, recuperamos muitas bolas, mas pecamos naquilo que estamos pecando, pelo menos desde que eu cheguei aqui, é o que eu posso falar. Quando a bola está no último terço, a gente sofre bastante para construir jogadas de qualidade. Hoje nós tivemos 60% de posse no campo de ataque. Tivemos um volume bastante grande, primeiro tempo um pouquinho menos, segundo tempo mais. Mas o adversário, ao notar que nós temos essa dificuldade, nos dá a beirada do campo, nós vamos à beirada do campo. E quem vai na beirada do campo precisa cruzar. E quem cruza precisa ter área. Primeiro tempo tivemos pouca, segundo tempo tivemos mais gente, mas ainda faltou qualidade de acabamento para transformar aquele volume que tivemos numa condição para marcar, para fazer o que queríamos fazer naquela hora. Mesmo assim, no primeiro tempo, perdemos um gol sem goleiro, que era só empurrar para dentro, né? O que daria 1-0, que era uma vantagem significativa para um tipo de jogo difícil de ser jogado, que o adversário ia fazer a gente ter. Isso. Não conseguimos apresentar um novo Grêmio, porque ainda não estão todos os jogadores que chegaram, que penso eu que serão parte importante nesse novo Grêmio que a direção colocou à disposição do técnico e que a torcida quer ver. E vamos trabalhar para que ele esteja logo aí à disposição. Nós erramos na substituição. O erro foi nosso. Foi um erro de comunicação. Era para sair João Pedro, aquela hora eu ia colocar Pavão como ala para ser mais ofensivo e deixar Alisson. Mas houve um erro entre eu e Thiago na comunicação e a arbitragem fez certo, o erro foi nosso. Tudo bem, mano. Boa noite. Você citou aí num trecho dessa resposta sobre essa dificuldade que o Grêmio tem para concluir as jogadas, até citou a posse de bola de 60% ali na parte final do campo. Mas por que isso acontece? É uma falta de qualidade individual dos jogadores e também qual é a tua parcela para que o time ele crie mais e incomode mais o adversário? Toda a responsabilidade é minha. Não falta qualidade para a equipe, não. Você sabe que não falta, a responsabilidade é minha. Mano, aqui. Na última entrevista, depois do empate contra o Flamengo, tu falou a seguinte frase: a nossa janela foi muito boa. Tenho certeza que de agora para frente o Grêmio retoma o seu nível. Logo poderemos oferecer o futebol de qualidade. E uma resposta
anterior, tu falou sobre o novo Grêmio. Pela tua experiência, mano, pelos jogadores que foram contratados agora, Arthur, William, outros jogadores que estão entregues ao departamento médico, pela tua transparência com o torcedor, qual o prazo, mano? Qual o prazo para que o Grêmio possa evoluir, para que o Grêmio possa apresentar este futebol de qualidade? Quantos jogos tu projeta para que este novo Grêmio seja visto pelo torcedor? Não vou, eu acho que seria até uma irresponsabilidade minha para com o torcedor, né? Já falamos tantas coisas, já projetamos tantas coisas e elas estão demorando para acontecer, então tem que ser rápido. Acho que quando eles estiverem à disposição, e acho que vão estar aí logo aí na frente, pensamos em ter Marco Rocha e Carlos para o Grenal. Essa é a condução daquilo que fizemos nessa semana, a partir da situação que se colocou. Teremos o William, porque essa é a projeção. Quando chegou, conversamos, projetamos para 2 semanas de trabalho, já para ter uma condição, porque você sabe que ele vinha treinando individualmente, é diferente, né? Qualidade o jogador tem, não precisamos nos preocupar com isso, então temos que dar a ele a mínima condição para que ele possa competir, porque os jogos são duros, competitivos, e nós temos que ser assim. Mano, boa noite. O Grêmio teve a parada para o Super Mundial e buscou ajustar a defesa, conseguiu. Teve a data FIFA, não conseguiu ajustar o ataque, não foi efetivo hoje, apesar de tentativas de cruzamento, não agrediu efetivamente o goleiro do Mirassol. E tu tem uma semana para trabalhar o time para o Clássico Grenal. Dá para ser agressivo contra o Internacional no Beira-Rio, no Clássico que talvez tenha o maior peso para os dois times que não estão num bom momento? Bom, essa semana, acredito eu que teremos quase todos à disposição para poder trabalhar, né? Você sabe que já falamos sobre o assunto, então teremos, com exceção de Bright White, que me parece, a primeira impressão é que temos uma lesão grave aí para o final de temporada todo. Essa é a primeira impressão, tá? Os outros jogadores vão estar à disposição. Quando se tem à disposição e tem uma semana, a tendência é apresentar o jogo melhor que apresentamos contra o Flamengo, contra o Atlético, que acho que já foi melhor. Hoje teve coisas boas, né? Quando você vai falar em cima de uma derrota, é meio dar soco em ponta de faca, né? Mas tivemos, acho que a estreia de Arthur foi uma coisa boa, a confirmação de Noriega foi uma coisa boa, né? Acho que vamos por aí e nos próximos jogos poderemos entregar algo melhor. Mano, boa noite. A gente vê novamente, né, como foi também nos últimos jogos recentes contra o Sport, essa dificuldade, contra o Ceará, essa mesma dificuldade de converter esse domínio que, por momentos, hoje a gente viu, né, o Cristaldo conseguindo acionar o Marlon, chamando o Arthur para o jogo, em momentos teve essa criação de jogadas acontecendo. Mas por qual motivo assim, tu entende que ainda não consegue colocar em prática as tuas ideias, o que tu pensa que seriam as soluções? A gente tem visto contra adversários que têm um poder de investimento bem inferior ao do Grêmio, né? O Grêmio tem jogadores de qualidade, renome mundial, jogadores que, né, em qualquer lugar do Brasil são reconhecidos apenas pelo nome, não precisam nem de apresentação. É uma questão da tua ideia ainda não ter encaixado com as características do grupo atual, ou uma questão dos jogadores estarem atravessando momentos que não são os ideais, de dificuldade de ambiente? Isso já falou também em outros momentos, que essa angústia do torcedor de ver o Grêmio performar, jogar bem dentro de casa, isso a gente vê os jogadores, né, em momentos da partida começa a acontecer. Por onde tu entende que passa essa dificuldade de jogar um futebol mais ofensivo, mais... Qualidade não é a expressão correta, mas a ideia é essa, de jogar um futebol que consiga dominar adversários que têm jogadores, pelo menos no nome e investimento, inferiores ao do Grêmio. Eu penso que em muitos momentos do jogo hoje o Grêmio dominou o Mirassol. Tanto que teve 60% dessa posse dentro do campo de ataque, né? Vocês devem saber que o Mirassol ganhou de 5 do Bahia semana passada, né? Vocês viram, né? O que vocês acham do Bahia, investimento do Bahia e o investimento do Mirassol? Muito diferente também. O Bahia é um dos clubes que mais investe no futebol brasileiro hoje, tá?
faz 13 jogos que eles fazem gol, hoje completaram o 14º jogo seguido fazendo gol. É um time que consegue ter, né, esse jogo que queremos nós, tá? E é mérito deles, e aquilo que não estamos fazendo é demérito nosso. Eu acredito que seja um somatório desses detalhes importantes aí que tu te referiu. Mano, aqui. Hoje, ao final do jogo, mais uma vez a torcida acabou vaiando a equipe, né? E se pegar o recorte dos últimos jogos na Arena, o Grêmio tem tido muitas dificuldades. E fora de casa, às vezes, resultados melhores do que a própria torcida se espera. O que tem acontecido? É uma parte mais mental por parte dos jogadores quando jogam em casa, ou realmente uma característica do jogo dentro da Arena tem dificultado com que o Grêmio tivesse resultados melhores jogando dentro da Arena? E, se me permite mais uma, você saiu mais cedo no final do primeiro tempo, direto para o vestiário. O que aconteceu? Fui me reunir rápido com as pessoas para ganhar tempo, para fazer as alterações que achava que deveria fazer. Conversar bem, acho que era importante. Eu acho que nós enfrentamos diferentes características de adversário aqui e tivemos problemas em alguns momentos de uma ordem e problemas de outra ordem. Achei que em determinados momentos a gente teve muita dificuldade para competir, hoje já não temos, hoje já somos uma equipe mais organizada, bem distribuída em campo, tá? Mas as outras coisas precisam vir com esse somatório, essa ansiedade que se cria de novo chegar em casa diante do torcedor que vem aí e traz 40 mil pessoas para o estádio. Não estamos conseguindo enfrentar bem isso e sermos tranquilos para encontrarmos os caminhos que devemos encontrar. Mas é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Boa noite, mano. Tudo bem? Duas em uma, rapidamente. A primeira sobre o Bright White, um jogador que um tempo atrás era uma unanimidade para a torcida e hoje acabou recebendo algumas vaias e tudo mais. E o senhor já mencionou, né, numa coletiva, que a torcida pode estar depositando nele um tipo de expectativa em função de ele ser o homem mais de área, responsável pelo gol. Mas eu te pergunto, essa visão que a torcida tem também não passa por uma questão de característica do Bright White, de não ser um homem tão de área como o Carlos Vinícius, por exemplo, e isso estar dificultando um pouco o jogo dele? E a outra, o que pode falar do Grenal? O senhor tem alguma preocupação adicional sobre o Clássico em função do momento que o Grêmio está, que é um momento de reconstrução e tem um jogo com essa característica pela frente? Obrigado. Primeiro, que eu acho que o jogo é grande por si só e dispensa qualquer tipo de comentário, e nós vamos enfrentá-lo da mesma maneira que enfrentamos no primeiro turno, onde a dificuldade também era extrema, e o Grêmio sempre teve postura grande diante de jogos grandes e vai ter, tá? A outra questão, Bright joga de número 9 do Grêmio desde que chegou, né? Nunca teve um outro número 9 mais 9 para o Bright White jogar de segundo atacante, só com a gente. De vez em quando a gente já fez no jogo do Maracanã, colocou Carlos Vinícius na frente, deixou ele como um segundo atacante, mesmo num jogo difícil como era aquele. Acho que a equipe se comportou bem. E essa era uma ideia que nós estávamos trabalhando para a sequência. Depois perdemos Carlos Vinícius e agora perdemos Bright, provavelmente. Tá? Então teremos que encontrar outras soluções. A equipe precisa saber jogar com a característica dos jogadores que tem, né? Às vezes faz falta um pivô mais por dentro, para segurar a bola mais na frente, principalmente quando estamos perto do gol e não achamos soluções, né? Você sabe que, às vezes, um jogador com característica do Carlos, que segura mais, pode cavar uma falta, pode trabalhar essa bola mais aí, tirar um zagueiro do lugar para criar o espaço para você infiltrar com outro jogador. Mas nós temos que saber trabalhar com a característica dos jogadores que temos. E acho que esse tem sido o nosso pecado. Um dos. Mano, boa noite. Aqui. Desde os últimos jogos aí na Arena, nós temos conversado contigo e há uma análise de que o Grêmio tem dificuldade de jogar na entrelinha, tem dificuldade de construir no terço final, tem uma dificuldade de realmente criar situações mais claras de gol. Hoje tu teve como opção o Kiki Oliveira, o Aravena e o Pavon.
eles já têm mais de 20 jogos, todos eles com a camisa do Grêmio. Eu te pergunto, a partir disso, como nós não conseguimos ver os treinos. Nós só vemos os jogos. Eles ainda não resolveram jogos para ti. Por que não o Mac, que é um meia, que joga entrelinha, que conecta setores, que é inventivo, com poucos toques na bola? Por que ele não se tornou ainda uma opção para ti? É motivo físico, é motivo mental, é o momento da equipe? E por que esses jogadores seguem sendo opções, seguem sempre entrando, mesmo que eles não tenham conseguido resolver, de fato, um jogo para ti e o Mac, por exemplo, não é utilizado? Bom, a gente tem preparado o MEC para dar essa oportunidade e acha que está chegando ela, estamos fazendo o máximo que nós podemos. Tá? Hoje, colocar talvez naquela circunstância, seria, aí vocês talvez estariam me cobrando que eu coloquei um menino de 17 anos para resolver um problema da equipe que não consegue resolver com seus jogadores mais maduros. Tá? Acho que o momento da equipe atrapalha um pouco para a gente poder fazer algumas coisas que gostaria até, mas vamos seguir em frente, tudo vai acontecer no seu momento, pode ter certeza. Muito boa noite, mano. A gente já tem com clareza tuas ideias para o Grêmio taticamente, mas também a lista de problemas que a gente tem enxergado no Grêmio. Parece que o Grêmio sofre também animicamente, né? Parece que falta um pouco de coragem, um pouco de segurança para o ponta tentar o drible, para o meia tentar o passe em profundidade. Como mudar o ânimo do atleta? O estádio estava cheio hoje, 45 mil pessoas, o Grêmio vem, por vezes, enchendo a casa, jogando perto da sua torcida, mas parece essa coragem para o atleta, que o Grêmio parece um pouco apático. Não sei se tu concorda, mas e como que muda esse ânimo, tu dá a coragem e a segurança para o jogador desempenhar? Olha, já achei em algum momento que a equipe esteve apática. Não achei que ela esteve apática hoje. O jogo era um jogo difícil, o adversário tem qualidade. E achei que depois que se sofre um gol, tem menos espaço atrás para você pegar no 1 contra 1 e fazer jogada individual. O adversário te espera mais. Estrategicamente pode fazer isso. Nós tomamos esse gol no final do primeiro tempo. Talvez se nós tivéssemos feito o nosso àquela hora, a situação se inverteria e nós teríamos muito espaço na segunda parte do jogo. Achei que a bola chegou várias vezes em condição boa para a gente tentar. Alisson é um jogador que tenta bastante, e ele foi escolhido para iniciar o jogo para tentar exatamente esse tipo de jogada. Às vezes um pouquinho ansioso, a bola adianta um pouco, ainda quer acertar, né? Quer fazer. Achei que depois, na segunda parte, Kik também fez. Pavão entrou, Pavão não é um jogador de drible, mas é um jogador de acabamento de jogada, a gente teve volume, a bola chegou lá. Acho mesmo que a gente precisa resolver o problema da entrelinha, para a bola chegar numa condição melhor para esses jogadores terem a possibilidade de aí sim levar vantagem sobre o seu marcador. Quando essa situação não se resolve, a gente sempre chega com uma bola fácil para o defensor apertar o jogador da bola individual. É aí que nós precisamos trabalhar para resolver.